Olá, meus amigos, Daniel Castro falando e vamos continuar no nosso projeto A Bíblia em 3D. Fique aí até o final do vídeo, viu? Você não vai se arrepender. Pessoal, é o seguinte, nós estamos gravando a parte 2 do vídeo, os gremlins, os bloqueios. Essa parte 2 vai ser a parte de como vencê-los. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não viu o vídeo anterior, a gente recomenda você assistir o vídeo anterior, a gente vai deixar aqui nos cards. Assista o vídeo, porque no vídeo anterior a gente explica o que são os bloqueios, a gente faz essa associação com esse termo utilizado pelo Steven Spielberg, né, no filme da década de 80 que chama Os Gremlins. Então assista que você não vai se arrepender. Pessoal, é o seguinte, então a gente parte do pressuposto que todo mundo sabendo o que são os gremlins, o que são os bloqueios, né? E é o seguinte, pessoal, o que os bloqueios fazem com a gente, né? Os bloqueios, ou os gremlins, eles nos impedem da gente ter intimidade com Deus, da gente ouvir a voz de Deus. Aí o que acontece? Nós precisamos, pessoal, saber uma forma de eliminar esses gremlins, sabe? Uma forma de vencer esses gremlins. E é o seguinte, e aqui nós vamos trabalhar isso, sabe? Eu vou, junto com você, trabalhar as formas, as táticas, as estratégias que a gente tem para poder enfrentar, para a gente arrancar de uma vez por todas esses bloqueios que nos impedem de crescer, que nos impedem de avançar. E pessoal, é o seguinte, como a gente está fazendo essa associação com o filme, é interessante que lá no filme do Steven Spielberg, lá os Gremlins, tem uma forma de eliminar esses bichinhos, né? Essas criaturinhas que nascem tão bonitinhas, mas fazem uma devastação. E é o seguinte, tem 3 formas de eliminar esses gremlins. E eu vou te explicar, né? A gente vai passar por cada uma delas e a gente vai fazer uma associação com os bloqueios, tudo bem? Então é o seguinte, pessoal, quais são as 3 formas de eliminar os gremlins, de acordo com o filme, né? É o seguinte, primeiro, a exposição à luz é mortal para eles. A exposição à água também impede eles de crescer. E nunca o alimente, principalmente depois da meia-noite. Pessoal, olha aqui para mim. Não é uma verossimilhança incrível com a questão dos bloqueios. Vamos colocar na nossa realidade esses itens. Primeiro, exposição à luz. Todas as vezes que você tiver um bloqueio, uma dificuldade, algo que está impedindo você de crescer, expõe ele à luz de Cristo, leia a Bíblia, sabe? Busca a presença de Deus, ore. O que acontece? Você vai ver que a exposição à luz é mortal para os seus problemas, é mortal para os seus bloqueios. Você precisa ter esse contato direto com a palavra de Deus, esse contato direto com a presença de Deus. Outra coisa, exposição à água. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é a água viva que desceu do céu. Então, pessoal, a gente tem que beber dessa água, sabe? Se alimentar dessa água. E essa água impede a gente de fazer com que os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, elas continuem avançando. Beba da fonte, beba da água viva que desceu do céu, beba de Cristo. E o terceiro, pessoal, nunca alimente os seus bloqueios. Tem muita gente que, por exemplo, vamos pegar um tipo de bloqueio, né, que é a falta de perdão. O que acontece? Muitas pessoas dizem, eu não perdoo mesmo, não vou perdoar, aquilo que aquela pessoa fez é imperdoável. E o que acontece? A pessoa fica remoendo aquele problema, ela fica toda hora lembrando, alimentando aquele problema. Certo? Aí o que acontece? Aquele gremlin, aquele bloqueio, ele vai criando raízes, ele vai se instalando e vai chamando outros, porque ele só vai crescendo, sabe? Então isso aí que acontece, nunca alimente seus bloqueios, sabe? Pelo contrário, tente sempre combater o seu problema, sabe? Então, se é falta de perdão, tente perdoar, pessoal. Vocês entenderam no vídeo anterior como é importante você perdoar as pessoas que te machucaram, que fizeram alguma coisa de errado com vocês. Vocês não estão fazendo algo de bem para outra pessoa, vocês estão fazendo algo de bem para vocês mesmos.
E por que, pessoal, não alimentar depois da meia-noite? O que acontece? A maioria de nós, nós cometemos nossos erros, nossos pecados, à noite, porque à noite ninguém está vendo. À noite, quando ninguém está vendo que a gente mostra realmente quem nós somos, o nosso verdadeiro caráter. Então, por isso, pessoal, nunca alimente os seus bloqueios, principalmente à noite, né? Principalmente quando ninguém está vendo. E é o seguinte, pessoal, então isso a gente descobriu como eliminar os gremlins, eliminar os bloqueios. Mas os bloqueios, pense, é como se fosse uma droga, como se fosse um vício. Não adianta você falar, vou parar hoje. Você precisa vencer esse problema, né? E esse vencer o problema é você encarar ele dia a dia, sabe? Ou seja, como a gente faz para vencer os problemas de uma vez por todas? Pessoal, é o seguinte, a gente vai vencer os nossos bloqueios, os nossos medos, as nossas dificuldades se revestindo da armadura de Deus. E aqui eu te convido, se você tiver uma Bíblia aí, leia comigo, a gente vai ler essa passagem que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Eu vou pegar a minha Bíblia. Se você tiver a Bíblia aí, acompanhe comigo. Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos lá? É o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou colocar a Bíblia aqui de lado. Então, pessoal, como que a gente vai vencer de uma vez por todas os bloqueios que tanto assolam as nossas vidas? Seguinte, revestindo de toda a armadura de Deus, reveste de toda a armadura de Deus. Cingir os lombos com o cinturão da verdade. Cingir com o seu lombo com o cinturão da verdade. Veste a couraça da justiça. Veste, pessoal, a couraça da justiça. Calça os pés na preparação do evangelho da paz. Calça os seus pés com o evangelho, na preparação do evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, pessoal, você precisa se revestir da ponta dos seus pés até o último fio de cabelo da sua cabeça. Se reveste com toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, para que vocês possam resistir às tentações, para que vocês possam desbloquear todos os bloqueios que forem surgindo na vida de vocês. E aqui, pessoal, a gente tem uma estratégia de desbloqueio, que a gente falou meio que por cima no vídeo passado, e a gente vai abordar mais um pouquinho nela hoje, que é o seguinte: como que acontece? O bloqueio, ele faz o seguinte: ele faz com que o nosso cérebro ele fique andando em sentido anti-horário, ou seja, a gente fica completamente parado no tempo, a gente não consegue avançar, sabe? A gente não vê as coisas prosperarem. Por quê? Porque a gente está cheio de bloqueio. Então o que o bloqueio faz? Ele faz com que o nosso cérebro ele ande no sentido anti-horário. O que você precisa fazer? Você precisa ir até o momento do bloqueio, até o momento onde ocasionou o bloqueio na sua vida, sabe? Então você vai até naquele momento, porque o seu cérebro tem que saber que aquilo que
passou é real. Então, se você não for até o momento onde que você teve o bloqueio, você não vai conseguir desbloquear. Ou seja o bloqueio que for, seja o bloqueio seja o bloqueio que você tenha contra os seus pais, bloqueio de rejeição, às vezes alguém te feriu, às vezes alguém abusou de você. Infelizmente, você vai ter que reviver esse momento para o seu cérebro entender que o que você está fazendo é real. Então você vai até aquele momento, certo? Ou seja, o seu cérebro ainda está andando em sentido anti-horário. Aí o que acontece? Você vai precisar travar, que é o momento onde você se depara com um problema, certo? Você trava como se fosse uma engrenagem. Aí o que acontece? A partir daquele momento você ressignifica. Quando você ressignifica aquele momento, você faz com que a engrenagem vire para o outro lado. Ou seja, a sua vida volta a girar no sentido horário, num sentido correto, num sentido que vai fazer você avançar. Ah, Daniel, mas não é fácil. Óbvio que não é fácil. Há desconforto, mas pessoal, é no desconforto que a gente cresce. É na adversidade que a gente encontra oportunidades. Então, pessoal, vocês precisam ressignificar esses bloqueios que existem na sua vida, sabe? Vocês precisam avançar. E não tem como avançar se você ainda tem bloqueio. Então, nesse vídeo a gente aprendeu como eliminar os gremlins, eliminar os nossos bloqueios e como vencê-los de uma vez por todas, se revestindo da armadura de Deus. E se em algum momento você se deparar com algum tipo de bloqueio ou você encontrar que algum tipo de bloqueio ainda persiste na sua vida, faça essa estratégia, a estratégia do relógio, né? Que você entenda que o bloqueio faz você girar no sentido anti-horário, te trava, te faz voltar ao passado, você vive no passado, você nunca vive no presente, no hoje. Pessoal, e você não pode viver no passado. O passado ele tem que ser uma biblioteca de consulta, que quando você precisar de alguma coisa, você vai lá e olha e consulta. Mas você tem que viver no presente, no agora. E você só vive no agora quando você está com a sua mente completamente transformada. Transformai-vos o mundo com a renovação da vossa mente. Pessoal, por esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e nos encontramos em breve. Um grande abraço e até mais.